Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, mas também um grande desafio, porque primeira vez que eu estou falando aqui, pregando na Igreja do Bosque, digamos assim, nesses momentos mais recentes, em alguns eventos passados, há muito tempo atrás, né, Emília? Quando você se converteu, e um tempo atrás a gente falava nos retiros. Então, pode projetar. Eu vou falar hoje sobre dois temas: propósito e café. Eu sei que algumas pessoas já estranharam, né? Puseram uma pessoa nova para falar e ele já vai falar sobre... Eu gosto muito de café e agora a gente tem ali uma área com café, que ela é muito interessante para nós. E imagine o seguinte, que você tivesse... Imagine que você tivesse caminhando ali com sua canequinha de café. Eu acho que podia apagar as outras luzes ali de trás para poder aparecer isso. Imagine que você estivesse caminhando aí com a sua canequinha de café, o Edson, vamos dizer, o Edson Wada ali com a sua caneca de café. E aí, de repente, alguém chega e esbarra, empurra ele. O Luciano ali andando, ele esbarra ali. E aí o Edson derrama todo o seu café, esparrama ali o seu café. E aí chega uma pessoa e fala: por que tu derramou o café? Por que você derramou o café? E aí ele provavelmente diria o quê? Porque me empurraram aqui, porque me chacoalharam aqui. E eu derramei o café. Essa é uma possibilidade. Mas essa não é o porquê ele derramou o café. Ele derramou o café porque dentro da xícara tinha café. Se tivesse chá, seria chá que você teria derramado. Se tivesse água, seria água que você teria derramado. A verdade é que muitas vezes a gente caminha fingindo que dentro da nossa caneca, que dentro de nós estamos cheios de virtudes, que as coisas são maravilhosas, que é tudo perfeito, que é bonito. Só que quando a vida te chacoalha, quando a luz vem sobre todas essas coisas, a verdade aparece e você vai derramar o que tem dentro da tua caneca, né? E a vida vai te chacoalhar. Deus nunca prometeu que a vida aqui na terra seria de tranquilidade. Quando você vê tudo que a história de Jesus, dos discípulos, não tem nenhuma promessa de vida tranquila aqui na terra. E nós sabemos disso, né? E a minha pergunta é: o que tem na sua caneca? Ou o que tem na minha caneca? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço, né? O que eu tenho dentro aqui? O que eu tenho dentro da minha caneca, né? E quando a vida ficar difícil de sacudir, o que vai sair? O que você vai derramar? O que você vai transbordar, né? Vai ser humildade, amor. Desculpa que desconfigurou completamente a apresentação quando eu coloquei ali. Mas a pergunta é essa, né? Quando a vida ficar difícil, o que você vai derramar da tua caneca? E o que eu diria para você é: trabalhe a tua vida para encher a tua caneca, para encher com coisas que façam sentido, com coisas que você vai poder se orgulhar, coisas em que você possa fazer diferença, né? E você é o único responsável pelo que tem dentro de você, o que tem dentro da sua caneca. E o que você tem transbordado? O que você tem transbordado?
como encher a sua caneca de virtudes, como encher a sua vida de virtudes e que você não finja que está tudo bem, mas que você possa realmente, quando a vida te sacudir ou quando for necessário, você transbordar. Você precisa encontrar, tem várias coisas que você pode fazer para talvez encher de virtudes, mas você só vai conseguir encher se você encontrar o seu propósito de vida, se você entender qual o propósito de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nesta manhã, queremos aquietar os nossos corações e pedir, Senhor, mostra-nos o que há dentro de nós. Revela-nos, ó Pai, teu propósito, teu querer para as nossas vidas. Que possamos entender como igreja o que tu queres para nós. Como pessoas, como pai, como marido, como esposa, como filhos. Deus, revela-nos qual o teu propósito para as nossas vidas, qual a razão de estarmos aqui. O que tu queres, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria trazer algumas definições, falando sobre propósito, eu queria trazer algumas definições do que seria propósito, né? Algumas pessoas colocam como uma sensação profunda de direção e significado em tudo que fazemos. Quer dizer, uma direção é significado para aquilo que você faz. Quando você levanta de manhã, e você ter significado para a tua vida, você entendeu por que você está levantando de manhã, por que você está indo trabalhar, por que você está indo fazer isso. E é aquela resposta para a pergunta, por que estou aqui? Por que eu existo? Quando a gente fala de carreira, ter um propósito é como significa você encontrar uma conexão entre seus valores aqui, as suas paixões e as atividades que você realiza no seu trabalho. Por exemplo, eu não conseguiria me sentir um propósito para a minha vida trabalhando numa empresa de tabaco. Não conseguiria, como médico. Como alguém que, em radiologia, olha os exames de tórax, de tomografia, de raio-x, eu não conseguiria entender, os meus valores não pactuam com uma empresa que produz cigarro. Por mais que esteja dentro da lei, eu não conseguiria, esses não são meus valores, eu não tenho paixão por isso. Porque quando você vê pessoas morrendo por causa do cigarro, o vício, nada daquilo que talvez trouxesse um vício, eu teria satisfação, eu enxergaria um propósito nisso. E isso tem a ver muito com a gente encontrar os nossos valores, com as nossas paixões e essa realização. Mas uma coisa eu preciso dizer, propósito não é algo que nós inventamos, mas é algo que nós descobrimos. Não é algo que a gente inventa, é algo que a gente descobre. No ano de 2000, o USA Today fez uma pesquisa e ele perguntou se você pudesse fazer uma pergunta para Deus, qual pergunta você faria? E sabe qual foi a pergunta que disparado foi a número 1 do que as pessoas perguntariam para Deus? A pergunta foi, qual o propósito para a minha vida, Deus? Isso o USA Today mostra no ano de 2000, muito atrás. Então a gente percebe que essa procura pelo propósito não é algo, é de todos. Todos querem entender, todo mundo, independente da sua religião, do seu credo, você quer entender qual o seu propósito para estar aqui na Terra. E eu vejo, para trazer alguns princípios que eu acho que é importante, para a gente entender nosso propósito, em Gênesis 1, 27 diz assim, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus nos criou a semelhança dele. Quando você cria alguém, a sua semelhança, é porque você quer ter um relacionamento com isso.
com ela, com essa criação. Então Deus nos criou para nós termos um relacionamento com Ele. E para você ter relacionamento, você precisa passar tempo, você precisa dedicar tempo, você precisa, para ter intimidade com Deus, você precisa se dedicar a isso. E eu vou te dizer que você vai estar tão perto de Deus o quanto você quiser estar. Não tem nada que te impede de estar mais próximo de Deus. É só você e as suas dificuldades, os seus traumas. E a coisa que Deus mais quer de nós, para que a gente possa entender o nosso propósito, é o quanto mais próximos de Deus nós estivermos, porque nós somos criação de Deus. Como nós somos criação de Deus, a única maneira de nós entendermos o propósito específico para as nossas vidas é nós termos comunhão e estarmos próximos de Deus. Em Efésios 2:10 fala um pouco mais sobre isso. Ele diz: porque somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. É lógico que existem os propósitos específicos, e Jesus é o exemplo perfeito de alguém que viveu, entendeu e viveu o seu propósito aqui na terra plenamente. E Jesus sabia, e Ele cumpriu esse propósito. Em Marcos 10:45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. O propósito da vinda de Jesus foi para salvar a humanidade, foi para servir e não ser servido, e foi para dar a vida por nós, em resgate de muito. E Jesus entendeu esse propósito específico, e Ele é o maior exemplo de quem cumpriu. Agora, qual o nosso propósito? Talvez aqui resuma um pouco disso, o que Mateus diz no versículo 22, 37 e 39. Respondeu-lhe Jesus. Nesse momento, os discípulos estavam perguntando qual era o maior mandamento. E aí Jesus diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vou repetir: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. Isso é o que Jesus disse como principal mandamento para os discípulos. E o segundo, ele diz: este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É interessante você perceber isso de amar ao próximo como a ti mesmo, para a gente entender que nossa existência é completa quando amamos e também servimos aos outros. Jesus foi o maior exemplo de quem entendeu o seu propósito e veio para servir e não ser servido. E quando o mandamento de Deus diz para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, o primeiro é amor, o segundo é amor, e também é servirmos. Então, o servir é algo importante para nós também cumprirmos a nossa missão e o que nós temos de propósito aqui. Eu gostaria de tocar alguns pontos onde a gente possa pensar em coisas que podemos fazer para que estejamos mais próximos, para que a gente consiga amar a Deus em primeiro lugar, que a gente tenha intimidade com quem nos criou e que a gente possa entender o propósito para a nossa vida. É importante que você conheça você mesmo. É importante você saber seus potenciais, aquilo que você tem, as suas paixões, as suas habilidades, seus dons e talentos, né? Em Romanos diz: não pense de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pense moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um.
Então, você precisa conhecer a você mesmo. Eu vou dar um exemplo. O leão, ele é o rei da floresta. Na verdade, não é da selva, né? É da savana, né? A gente fala da selva, mas é savana, né? E é verdade, o leão é o rei da savana. E ele sabe disso. Mas ele não é o rei no mar. Ele não é o rei em todo lugar. Ele não é o rei nem no rio. Porque ele sabe que nem para atravessar o rio, o leão, ele tem cuidado. Ele sabe onde estão as suas limitações, até onde ele pode ir, aonde ele não pode ir. Então é importante nós conhecermos nós nos conhecemos e sabermos onde estão nossas fraquezas, nossas limitações, e também entender onde estão os nossos dons e talentos. Outro ponto importante para nós conhecermos e termos intimidade com aquele que nos criou, para entendermos mais do propósito de Deus para a nossa vida, é termos disciplina. Fala, aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Nós sabemos que temos que orar mais, nós sabemos que temos que ler mais a Bíblia. Mas enquanto a televisão, o dorama, as mídias sociais, minha esposa está dando risada porque... Enquanto você já pegou o seu celular e olhou às vezes quanto tempo que você passa no Instagram? É interessante, ele mede quanto tempo você passa nas mídias sociais. A gente sabe, então a disciplina é óbvio para todo mundo, para a nossa vida, para o trabalho, para a escola, todo mundo sabe o que nós precisamos. Talvez a gente tenha que começar a dizer o que nós não devemos fazer para que a gente possa realmente separar esse tempo necessário. E eu gosto muito da história de Daniel. Daniel, ele era disciplinado 3 vezes ao dia, ele parava para orar e buscar o Deus dele. Daniel, ele foi levado escravo para a Babilônia. E se você olha a história de Daniel, ele foi, vocês lembram da história? Ele foi jogado na cova dos leões, por quê? Naquele momento o rei Dario, ele instituiu que somente poderia adorar, somente poderia orar e prestar culto a ele naqueles 30 dias. E os sátrapas, os outros feiticeiros, eles sabiam que Daniel estava ascendendo, mas Daniel não abriu mão, mesmo sabendo dessa lei, dessa ordem, ele não abriu mão da disciplina dele em continuar buscando o Deus dele, mesmo tendo uma ordem vinda do rei Dario naquele momento. Ele manteve a disciplina dele, porque ele sabia que a força dele vinha de Deus, ele sabia que a intimidade dele vinha de Deus, ele sabia que as revelações e os sonhos que Deus dava para ele vinham porque ele tinha intimidade com Deus. E prova disso, ele foi jogado na cova dos leões, e o rei gostava dele, e ficou muito triste quando soube que era Daniel que ia ser jogado. E no dia seguinte, cedinho, ele foi na frente de todos, lá na pedra, para ver o que tinha acontecido. E ele pergunta, e Daniel fala, eu estou aqui, um anjo, né, fechou a boca dos leões. E o rei ficou muito feliz com a fidelidade, mas aqui mostra a disciplina de Daniel em continuar buscando Deus em todo e qualquer momento. E o que aconteceu foi que aqueles 100 feiticeiros, sátrapas, governadores e tal, que tinham instituído isso, com as suas, não 100, desculpa, os sátrapas com as suas famílias e filhos foram jogados dentro da cova. E o rei reconheceu que o Deus de Daniel era um Deus vivo. Então Daniel sabia qual que era o propósito para a vida dele. E ele sabia que ele precisava continuar em intimidade com Deus, porque a força dele não vinha da inteligência dele, mas a força dele vinha da sabedoria que vinha de Deus, né? Nós precisamos ter perseverança também, né? Em Romanos diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Não deixe nada te parar, não se desanime com as dificuldades, porque elas virão.
E vão vir assim como vieram e vão continuar a vir. E eu digo que quem desiste não vai ser lembrado. Quem desiste de algo não vai ser lembrado. Davi, quando você olha a história de Davi e Golias, que todo mundo conhece e sabe, Davi sabia que tinha um propósito. Davi era pequeno, os irmãos dele zombaram dele, ele não conseguiu nem colocar as armaduras para lutar com Golias. Mas Davi sabia que tinha um propósito para a vida dele e Davi perseverou. Porque você imagina a zombaria, você desistiria, pô, ninguém queria, todo mundo achava que ia ser motivo de chacota, todo mundo achava, olha, mais um louco aqui, mais um... Mas Davi entendia o propósito que foi Deus que colocou no coração dele. E ele perseverou até o fim e foi. Ele foi lá, pôs a vida dele, porque ele sabia que tinha um propósito, era Deus que tinha colocado o propósito na vida de Davi, e ele avançou. E nós sabemos a história que ele, com as pedrinhas e uma funda, ele derrota o gigante, o Golias. E nós sabemos de toda a história que o povo judeu depois foi vencedor. Então aqui, para trazer um exemplo que nós temos que ter também de perseverança. Outra coisa, buscar sabedoria. Sabedoria é algo que, talvez o maior exemplo seja Salomão, o maior exemplo seja quando as duas mães, uma delas o filho morreu e a outra veio com um filho e ninguém sabia de quem que era aquele filho, se era dessa mãe ou da outra mãe, porque um filho tinha morrido e a mãe tinha trocado. E ali Deus deu sabedoria para Salomão para que ele realmente agisse daquela maneira. E uma mãe, assim como Edson colocou aqui, um pai que tem um amor pelo filho, só quer o bem do filho. Então, quando a outra disse, pode cortar no meio a criança e metade para cada uma, naquela hora Salomão soube, essa não é a mãe de verdade, a mãe de verdade é essa aqui, que faz tudo pelo filho. Então, Deus dá sabedoria, nós temos que buscar sabedoria. E a palavra de Deus em Tiago 1,5 diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. 3,17 diz, no entanto, e aqui eu gosto muito dessa palavra, porque ela diz, a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria humana, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Essa sabedoria é aquela sabedoria que você consegue exortar e trazer uma palavra muitas vezes até dura, mas você não leva à revolta. Né? Muitas vezes, mesmo na nossa igreja, uma palavra, um jeito de falar mais duro, ou muitas vezes contundente, mesmo sabendo, fere um irmão, ou nos faz ficar desanimados. Paramos de vir na igreja muitas vezes porque alguém falou uma palavra. Então, o que eu digo? Nós precisamos ter sabedoria para viver, sabedoria para tomar as decisões e para entender o propósito de Deus e para cumprir o propósito de Deus. Porque para cumprir o propósito de Deus nós temos que ter sabedoria em como lidar com as coisas que acontecem. E uma das coisas que eu acredito que a sabedoria traga é a gente começa a falar menos e escutar mais. A gente escuta mais e a gente fala menos. E quando a gente fala com amor. A gente traz uma palavra sábia. Né? E isso serve para toda a nossa vida. Se você não tiver sabedoria, você não vai crescer no seu emprego, você não vai prosperar no seu emprego. Porque nós precisamos de sabedoria para o nosso trabalho, nós precisamos de sabedoria para o nosso casamento. Sabedoria para o nosso casamento. Nós precisamos de sabedoria para educar os nossos filhos. Porque não é fácil educar filho, nem o casamento.
E a sabedoria é para toda a nossa vida. Porque a maneira como nós falamos muitas vezes com o nosso cônjuge, a maneira como a gente lida com algumas dificuldades que vêm na nossa família, a maneira como nós falamos com o filho no momento da vida dele, nós precisamos entender que as oscilações hormonais dos filhos, eles vão impactar no humor deles. E olha, eu digo para vocês, impacta, viu? A hora que começa a chegar determinado momento, impacta, mas nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos entender isso. E finalmente eu queria falar sobre, quando a gente fala de propósito, entender o propósito de Deus, a gente precisa entender um pouco sobre a eternidade. Filipenses 3, 20, 21 diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Isso aqui é passageiro, irmãos. O que nós passamos a nossa vida aqui, isso é passageiro. E entender isso é algo libertador também. E nos faz entender mais do propósito de Deus para a nossa vida. Em Mateus 6, 19 e 21 fala: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu queria convidar o Edson. Nós vamos tocar uma música e eu queria que você refletisse, né? Qual tem sido, ou qual é, ou se você tem, qual é o seu propósito de vida? O que tem dentro da tua caneca, né, como propósito de vida? Eu quero contar uma história. Eu vou falar sobre o terceiro nascimento, né? Falar um pouco sobre a minha vida. Talvez muitos de vocês souberam que o ano passado, em agosto, eu tive um problema de saúde muito grave. Muito grave. E eu brinco que eu estou aqui porque eu nasci de novo, né? 2 de fevereiro de 73 eu nasci pela primeira vez. Quando eu aceitei a Jesus, foi meu segundo nascimento. E quando eu fiz 50 anos de idade, em agosto do ano passado, eu digo que eu nasci de novo. Foi no culto do Dia dos Pais. Culto do Dia dos Pais, eu estava aqui sentado, com calafrio, estava suando aqui com febre, mas eu estava sentado aí. Acabou o culto, era Dia dos Pais, eu falei, quero ir para casa, vamos pedir alguma coisa. A minha esposa falou, não, nós vamos almoçar. Falou, Dia dos Pais, você vai de novo pedir comida para comer em casa e tal? Aí fomos, continuei passando mal, enfim, para resumir. Segunda-feira à noite, a febre não passava, 38, 39, tinha tomado seus remédios, minha esposa falou, vamos para o hospital. O médico disse, não, é só uma febre. Ela falou, não, nós vamos para o hospital, vou te levar. Cheguei no hospital, entrei no pronto-socorro, depois eu não sei mais o que aconteceu. Acordei 2 dias depois na UTI, com um monte de monitor, não lembrando de várias coisas. Tive uma encefalite, né, por um vírus. E eu só estou aqui porque Deus permitiu que eu estivesse aqui. Porque ali, se eu estivesse em casa, talvez de manhã, a Carla teria saído com as crianças. A empregada não ia entrar no quarto, porque eu ia estar lá. E a hora que descobrisse como eu estava, talvez já poderia ser tarde demais, né? Felizmente eu estava no hospital. Quando eu passei mal, a Carla percebeu, chamou. Subiram, sei lá eu quantos médicos, estava no hospital, meus amigos, estava tendo reunião da diretoria. Eu não apareci para a reunião. Eu devia estar na reunião da diretoria, eu não apareci. Então o pessoal... e aí subiu todo o pessoal do hospital, estava ali no Círio. Agradeço a Deus
por poder trabalhar nessa instituição maravilhosa e poder ter... E rapidamente fizeram ali o diagnóstico, começaram o tratamento. E assim como foi rápido, como eu piorei rápido, perdi a consciência, eu voltei muito rápido também pela graça e misericórdia de Deus. Eu queria ter testemunhado isso antes na igreja, mas não teve essa oportunidade, mas eu coloco aqui. Agradeço os irmãos que estiveram orando, aqueles que ajudaram. E aquilo ali mexeu muito com a minha vida. Aquilo ali mexeu muito porque eu fiquei pensando, e Deus me fez refletir muito sobre a efemeridade da nossa vida, do ser humano. Então, aquele versículo que fala, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, que fala que sobre acumular tesouros na terra, mas nós devemos acumular tesouros no céu. Ali eu vi a minha vida passando por um fio, sabe? E como médico eu sei, e ninguém explica por que piorou tão rápido e melhorou tão rápido. Assim, vários amigos, vários médicos ali foram olhar isso. Mas o fato, eles não entendem, mas eu sei por quê. Porque o meu Deus não queria que eu fosse naquele momento, né? E apesar de tudo, e o que aconteceu, Deus foi lá e me tirou ali daquele momento. Poderia estar, na melhor das hipóteses, talvez eu estaria sequelado, estaria com problema, uma encefalite, é uma infecção do cérebro. Para vocês terem uma noção, eu não sabia a data do meu aniversário. Eu não conseguia contar os dias da semana. Eu não conseguia ir 1 a 10 e voltar de 10 a 1. Então, eu olhava para aquilo e falava, cara, ele perguntava e eu não conseguia responder. E eu falei, aqui é sério. Mas Deus quis que fosse diferente. E eu agradeço a Deus por isso. Algumas reflexões eu fiz. E às vezes a gente tem um conceito de sucesso, né? O que é sucesso? Tem várias perspectivas. Alguns vão dizer a pessoa que tem muito dinheiro, a pessoa que tem uma ótima família, a pessoa que tem saúde, uma pessoa famosa é sucesso. Mas eu acredito que o sucesso é encontrar o propósito de Deus e viver para cumprir esse propósito na terra. Para mim o sucesso é encontrar o propósito de Deus para as nossas vidas e viver para cumprir esse propósito aqui na terra. Érica, a gente vai tocar essa música. Eu queria que você pudesse refletir, você pudesse fechar os seus olhos e pensar na tua vida. Sobre o seu propósito, né? Eu acho que mesmo quem acredita em Deus, após uma grande realização, depois que acontece isso, Deus às vezes traz um vazio para você entender que tem mais para a tua vida e não é só aqui na terra. Eu acredito que um dos maiores erros que as pessoas cometem é viver pensando em curto prazo ou aqui e agora. Talvez você esteja planejando para viver 80 ou 100 anos. Mas eu vou te dizer, não é isso que Deus quer para você. Deus não quer que você viva bem até os 80 ou 100 anos. Você foi planejado para viver a eternidade. É 1 trilhão vezes 1 trilhão de anos. Não é para você viver os 80 ou 100 anos. Você foi planejado para viver a eternidade. E se você foi planejado para viver a eternidade, as dificuldades que você passa aqui, as lutas que você passa aqui, elas são passageiras.
Mas se você entender e compreender o propósito de Deus para a tua vida, eu acredito que você vai conseguir ou mudar ou você vai enfrentar essas dificuldades de outra maneira. Eu vou fazer uma oração. Eu queria que você prestasse atenção. Se você entender que é assim, você também coloque isso para Deus. Deus, tudo que você criou tem um propósito, incluindo a mim. Eu não quero perder meu propósito ou desperdiçar a minha vida ou viver longe de você. Eu quero me tornar o que você planejou para mim. Começando hoje, eu quero seguir seus planos para a minha vida. Não aos meus planos, não aos meus sonhos, não aos meus desejos. Você me criou para viver com você. Portanto, eu quero te conhecer mais e amar mais. Obrigada por enviar Jesus para morrer pelos meus pecados. Eu quero andar com você todos os dias. Eu quero usar a minha vida na terra para te servir e servir aos outros. Me ajude a cumprir a minha missão na terra. Se esta oração é uma oração que você acredita e você quer fazer, vou convidar você a ficar de pé. E nós vamos cantar essa música. De novo. Se você fala isso para Deus, coloca isso para Ele. Fecha os seus olhos e diga: Pai, nós nascemos para te adorar, ó Pai. E a razão por que nós nascemos, Senhor, é para te adorar. Cumpra em nós o teu querer e revela-nos, ó Pai, o teu propósito para cada vida aqui, Senhor. Pai, para te adorar foi que nós nascemos, ó Deus. Só para te adorar, ó Pai. Estar ao teu lado,
Queridos, quando a gente fala de propósito, ele é uma descoberta, ele é uma caminhada, mas você tem toda a receita na sua mão. Você tem Jesus, Deus, que quer intimidade com você, e você tem o manual. Estou mostrando aqui porque a gente usa o celular, a palavra de Deus. Está tudo na tua mão. É uma decisão sua. É uma decisão sua. E olha, pensando na eternidade. Você não foi criado por Deus para viver 80, 100 anos. Não foi para isso que Deus criou. Deus te criou para viver a eternidade com Ele. Aqui nós somos passageiros. E o servir, assim como Jesus serviu, é algo que está no mandamento dele, de amar a Deus em primeiro lugar, depois amar ao próximo. É servir. Servir pode ser na igreja, no seu trabalho, na sua casa, nos seus amigos. E Deus te revele. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua santa presença aqui no nosso meio, ó Pai. Obrigado por podermos ter essa igreja, por estarmos em comunhão com os irmãos. Obrigado porque a gente se achega até ti, Senhor, muitas vezes tão falhos, fingindo muitas coisas, mas nós queremos no dia de hoje, ó Pai, sair daqui renovados por ti. E Senhor, eu peço que tu reveles, ó Pai, aos teus filhos o que tu queres para cada um, ó Pai. E que mesmo aqueles que talvez entendessem que já estão aposentados, que o Senhor traga, Deus, um novo renovo e ano, e mostrando, ó Deus, de que a vida é para a eternidade. Assim como eu lembro da vida do pai do Rick Warren, da Sarah Beck, pai, que estava com câncer à beira de falecer, e ele não queria morrer porque ele pedia: Deus, dá mais uma chance de falar de Jesus para mais uma pessoa. E ele dizia ali no hospital, dizendo: eu preciso falar para mais uma enfermeira, eu preciso falar para mais um médico. Então, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos entender e compreender, ó Deus, que a eternidade é aquilo que tu almeja para as nossas vidas. E não esse momento passageiro que nós estamos aqui na terra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar.